Olá! No tema de hoje do Pensando Bem, deixa eu arrumar aqui. Estresse infantil. Mas é possível que as crianças se estressem? Sim! Fiquem por dentro do vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem e sigam o Gui no Instagram e adicionem no Facebook. Fiquem por dentro. Muito bem, galera. Depois da apresentação do meu Falangiossauro Rex, para quem não entendeu a analogia, porque eu uso as minhas falanges para articular a mandíbula dele, gerando sons. Olha que legal. Deixa eu tirar isso aqui. E no nosso Pensando Bem de hoje, estresse infantil. É possível? Sim. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Hoje em dia nós podemos encontrar muitas crianças sobre um alto nível de estresse. Mas, afinal, o que é o estresse? É uma resposta do seu organismo mediante uma pressão que está no seu cotidiano. Pode ser uma situação, um momento agudo ou até crônico. E isso pode sim gerar benefícios, só que no nosso caso de hoje, gerar alguns atrasos, algumas dificuldades. Por exemplo, uma parte benéfica do estresse. Muitas vezes o seu cérebro vai entender aquela situação como uma situação de risco, ele vai maquinar e vai gerar uma resposta eficaz resolvendo aquela problemática. Porém, se essa pressão, esse fator for de longa duração, pode gerar efeitos negativos. Tais como você já ouviu aquela pessoa, nossa, eu estou estressado porque eu estou com uma dor de estômago, estou sentindo formigamento, minha alimentação está totalmente desregulada, não consigo dormir direito. Isso, teoricamente, era que atingia apenas o público adulto. Hoje nós já conseguimos enxergar chegando às nossas crianças. Por quê? Como isso afeta as crianças? No meu caso aqui, voltado obviamente para os esportes. SSE, para quem não sabe, Síndrome da Saturação Esportiva. Quando as crianças são submetidas por muito tempo a estímulos muito específicos nos esportes, uma alta cobrança de resultados, de aprendizado, isso acaba gerando uma situação de estresse muito alto na criança, consequentemente levando ao abandono. E isso acontece pelo acúmulo de atividades com um baixo intervalo, ou seja, ela está em um, depois ela tem que ir para o outro, depois para o outro, que consequentemente leva ao desinteresse pela prática da mesma, ou até de várias, e isso sim gera resulta na dificuldade de aprendizagem, não só nos esportes, mas na escola, no seu âmbito social. Então isso, isso gera muitos malefícios. E por isso eu escrevi essa tabela, que é como se fosse uma periodização da semana da criança, que foram divididos os dias e os horários. Obviamente, cada caso um caso. Mas, por exemplo, ela tem uma linearidade nos seus dias. Das 7 às 11h30, de segunda a sexta ela está na escola. Das 11h30 a 1h, ela almoça. Depois você pode ver aqui, ó. Na segunda ela tem aula de música. Na terça inglês. Na quarta futebol. Na quinta inglês de novo. Na sexta futebol mais uma vez. Depois das 15h até as 16h ela tem aula de tênis. Na terça ela tem natação. Na quarta ela tem tênis de novo. Na quinta natação. E na sexta ela tem esse horário para estudar. Enquanto estivermos dividindo nos dias da semana, ok. Lembrando aqui que no sábado e domingo eu deixei um pouco livre, porque aí os pais, eles vão almoçar na casa da avó, vão visitar aquela tia que mora em Minas Gerais. Então isso não fica tão... não vou deixar tão específico, né? Mas olha só, na segunda-feira, ela sai da escola, ela já tem que almoçar. Depois do almoço, ela vai ter um tempinho lá para digestão e já vai para aula de música. Saiu da aula de música, ela já tem que ir para aula do tênis. Depois saiu da aula de tênis, ela já vai para natação. Depois ela volta para casa, aí ela tem uma horinha lá para brincar,
e fazer as lições de casa. Depois ela janta, e os pais deixam um espaço para eles mexerem, que eu coloquei como tecnologia, para mexer no celular, aqueles jogos muito produtivos, né, que tem na tecnologia. E depois ela dorme e tem que acordar às 6 da manhã no outro dia para começar uma outra rotina. Reparem que os espaços entre uma atividade e outra são muito curtos. Então ela já teve altas informações lá no tênis, com uma demanda motora, ela teve que pensar, ela teve que responder, ela teve que agir, e ela já teve um gasto. Depois ela tem que ir lá para a natação, que vai ter mais um esforço, ela vai receber novas informações, e com isso vai acumulando durante o seu dia. Sem contar que lá no período da manhã, ela já ficou algumas horas lá na escola, recebendo inúmeras informações com um alto teor e ênfase cognitiva. Ou seja, ela ficou presa num espaço, na sua carteira, né? Tendo que anotar, tendo que prestar atenção no que o professor diz, depois tendo que fazer uma lição, uma tarefa durante a aula, para depois ela ter esse acúmulo de informações e de modalidades durante o seu dia. Se você pensar nesse quadro como um todo, vai chegar uma hora que a criança não estará mais aguentando, pois são muitas informações num curto período de tempo. Ah, Guilherme, você está me dizendo que a criança não tem que fazer nada o dia inteiro. Não é isso. Mas que nós saibamos dividir para não sobrecarregá-las. Ela precisa, olha aqui, eu coloquei das 18 às 19 um horário para brincar, sendo que é dividido também com espaço para lição de casa. Enquanto que o resto do dia ela está ocupada com diversas atividades. Nós podemos sim tirar um pouco desses esportes, desses conteúdos, para deixá-la num tempo ósseo, para que ela possa desenvolver a sua criatividade, para que ela possa se desenvolver naturalmente interagindo com o meio por si só. Não sempre com os mediadores, dando informações, dando instruções, testes, avaliações para que ela possa, na esperança de que ela se desenvolva mais rápido. O desenvolvimento ele tem que ser tão natural quanto o nascer e o pôr do sol. Olha que fundo foi essa. Então nós não precisamos a todo momento catalisar essa reação. Vamos deixar assim tempos mais livres para que elas possam explorar e aprender. E aí o que acontece? Daqui um tempo, né, está chegando no final do ano, os pais viram e falam: nossa, mas ele não está aprendendo, ele não está tendo um bom desempenho escolar. O que nós vamos fazer? Vamos tirar esse tempo de brincar aqui, né? Vamos tirar e vamos colocar aulas de reforço, né? E aí você acabou de lascar com a criança de vez. E o tempo que ela tinha para explorar, para se divertir, você colocou mais uma atividade para ela. E se você não viu o meu vídeo anterior da aula dos pilares da psicomotricidade, veja para que você consiga entender um pouco mais. Muitas vezes ela recebe essas inúmeras informações. Ela já sabe fazer, ela já pode fazer, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ela não quer fazer, que nos remete, lembra, ao afetivo. Por quê? Pela extrema cobrança que tem sobre elas. Por isso, ela não quer mais fazer. E existem muitos casos. Se você não acredita, pergunte para outros professores, sejam eles de educação física ou não, que os pais chegando para nós e falando: nossa, mas ele gostava tanto de fazer, no meu caso, natação, só que chegou uma idade que ele não queria nem passar perto da piscina. Por quê? Porque além de fazer a natação, seja lá no clube ou lá na escola, eles resolveram também contratar um personal de natação para ir lá no condomínio. Ou seja, olha o número de informações que ela tem que assimilar, ela tem que decodificar e codificar para conseguir aprender. E ela não vai querer mais. Por quê? Porque ela sofreu com uma sobrecarga
que todas essas atividades, obviamente no âmbito esportivo, nos levam à síndrome da saturação esportiva. Então nós pais somos totalmente culpados? Não, fiquem despreocupados, nós sabemos que vocês têm uma rotina, que vocês têm que trabalhar até para o sustento e sobrevivência da sua família. E tem os professores, nós temos culpa também. Por quê? Por darmos muita ênfase apenas no resultado, apenas lá naquele produto final, e esquecemos o meio, esquecemos o processo. E isso é de extrema gravidade. Por quê? Se nós não soubermos adequar as atividades para que elas sejam prazerosas e as crianças tenham vontade de voltar para a sua aula, porque o aprendizado, na verdade, ele é só um detalhe no meio desse contexto lúdico, divertido, que você favorece todas as aquisições dos alicerces motores daquela criança, toda aquela vivência de exploração, de criatividade. É possível sim você colocar nas suas aulas de educação física, nas suas aulas de música, nas suas aulas de inglês, e não ficarmos bitolados apenas naquela eficácia, naquele padrão motor, ou naquele padrão na hora da conversação quando estiver falando inglês, ou na musicalidade, aquela interpretação, aquela dinâmica. Não! Entender que o processo ele é tão importante, se não digo até mais importante, do que o fim, do que o resultado. Porque o resultado aqui, ó, é igual ao resultado. Ele vai depender do processo e a adequação que você coloca nas suas aulas. Eu sei que ficou bem longo esse vídeo, mas é porque é um tema que me chama muita atenção. Então nós temos que tomar cuidado, porque aí as crianças vão sofrer por esse acúmulo de atividades num baixo intervalo. Vai o quê? Não vão aprender. Elas vão falar, putz pai, mas eu não estou conseguindo entender tal matéria, ou eu não estou indo tão bem em alguns esportes, eu não consigo, eu não melhoro, eu não tenho mais fome. Então olha o número de prejuízos que podem acarretar em virtude desse estresse criado por um cotidiano totalmente numa estratosfera maluca que nós acabamos propondo para nossas crianças. Então, devemos sim apagar algumas coisas, relaxar, lembrando que o desenvolvimento e crescimento humano ele é muito natural e ele acontece no seu tempo, sim, com a atuação do mediador. Só que o mediador, ele não pode... O mediador que eu digo são os pais, os professores, todo mundo que envolve esse contexto social. Nós não podemos acabar atrapalhando. Por quê? Por uma crença nossa. Então tem que deixar um pouquinho de lado aquilo que nós achamos e colocar mais ênfase naquilo que a literatura mostra que é benéfico para o desenvolvimento daquela criança. Eu sei que parece que eu estou meio revoltado, meio nervoso, não é. Mas é que eu me empolguei aqui na situação. Então, espera só um segundo para ver se está gravando ainda, para não ficar maluco. Tá gravando ainda. Espero que vocês tenham entendido a minha ideia, a minha proposta. Vamos deixar as crianças com algum tempinho mais livre para que elas possam se desenvolver naturalmente. Elas não só podem, como devem fazer atividades, porém, tudo bem equacionado, dividam bem, deixem espaços, deem muita atenção nas refeições, para que ela não perca a qualidade também. Essa maluquice tem que ir mais rápido, vamos comer um lanche que é mais fácil. Então vamos nos atentar a isso, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Peço para que, por favor, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal, ativem o xarope para tosse e ativem as notificações e fiquem atentos até o próximo Pensando Bem, certo? Um forte abraço e até a próxima. Fui!